Legal. Vamos começar a falar então do mercado financeiro. Vamos explorar aqui um pouquinho o Vamos explorar. Fernando. Não, o roxo é super conhecido. Assim, toda vez que eu faço live com o roxo, o pessoal bota um. Como chama aquele símbolozinho? Um Um trovãozinho, né? raizinho, um raizinho. Porque ele fala muito de opções, que é um assunto, na minha visão, e o roxo mesmo fala isso, ele vai comentar, Sim. que é um assunto que você tem que entender para ter tranquilidade para investir. Porque tem muita gente, falam muito, né? Opções, opções, mas tem que ter cuidado, né? Tem que estudar, tem que ter ali uma. E nisso o roxo é fera. Isso a gente sabe que todo mundo coloca lá, professor, tal, tal, tal. Tem que saber fazer, né? Não Tem adianta. que saber e tem que estudar, né, roxo? Então, assim, que são. Todo mundo me pergunta, o que são opções? Exato. Então, assim, explica um pouco. Ele explica de um jeitinho todo Isso. dele, né, roxo? É, Todo elaborado. E como eu faço isso, eu explico o que são opções há 25 anos, já falei isso 10 mil vezes, cada vez eu tento fazer de uma maneira diferente, que seja mais compreensível. Então, assim, uma opção é um contrato de direitos e obrigações negociados em bolsa. Então, na bolsa você tem as ações e você pode negociar direitos sobre as ações, né? Mas vamos pegar uma opção de venda, por exemplo, e dar um exemplo mais concreto. Uma opção de venda na bolsa de valores, ela é exatamente a mesma coisa do que aquilo que você faz quando você compra o seguro do carro. Quando você tem um carro que tem um valor lá, digamos 100 mil reais, e você compra o direito de vender o seu carro para a seguradora, no caso do valor daquele carro, daquele específico, né? Carro cair muito por conta de um sinistro, o que você está fazendo é pagando alguma coisa fixa para se livrar de um risco. Certo. No caso do risco de perder todo o valor do automóvel, que para você seria algo irreversível, que você ia se arrepender demais, né? Como viver é evitar arrependimento, então você compra o seguro do automóvel. Dá para fazer a mesma coisa com o seu portfólio de ações, com o seu patrimônio. Do mesmo jeito, dá para fazer com a sua casa e com a sua vida. Então você pode, por exemplo, comprar o seguro para uma carteira de ações. Você tem um portfólio de ações, você tem um investimento, você pode pagar um prêmio e, a partir de uma certa queda na bolsa, você já não perde mais nada. Agora, a dificuldade é que as pessoas querem se proteger de uma pequena queda da bolsa, de 2%, 3%, 4%, e isso custa muito caro. É que nem fazer um seguro contra arranhão, entendeu? Isso você não quer proteger, você quer proteger o carro de uma catástrofe, de um sinistro que dê PT no carro. A mesma coisa na bolsa. Então, você compra o direito de vender as suas ações se elas caírem muito. Então, por exemplo, o Ibovespa hoje está a 121 mil pontos. Você pode comprar, por exemplo, o direito de vender a sua carteira de ações por 110 mil pontos. Significa que você vai pagar, sei lá, R$ 1 por isso. Se o mercado cair abaixo de 110 mil pontos, o que você faz? Aquela sua opção ela começa a se valorizar, porque ela entra no dinheiro. E aí ela cobre toda a sua perda que você teria no seu portfólio. Então, todo mundo que tem uma carteira de ações tem um jeito certo de, gastando muito pouco dinheiro, proteger a sua carteira de quedas acima de um determinado percentual. Por quê? O risco dos investimentos não são as grandes altas, não são as altas moderadas, não é o mercado de lado, não são as pequenas quedas. O risco do mercado financeiro são as grandes quedas. Uma Estilo a vez, pandemia agora, né? uma Que vez aí a o cada pessoal fica 5 anos, 10 desesperado. anos, o mercado cai 30, 40, 50%. E eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então, opções são uma ferramenta muito dinâmica, muito poderosa, que, por exemplo, serve para proteger uma carteira de ações. Mas também serve para especular, tem a mesma coisa você pode fazer na alta, então você tem opções de compra. Então, se você quer comprar uma carteira de Petrobras, a Petrobras está, sei lá, R$ 25. A Carol vai receber, sei lá, o bônus dela daqui 2 meses. Então, ela queria comprar em ações da Petrobras. Só que ela não tem o dinheiro agora, o que ela pode fazer? Ela pode comprar uma opção. De Sim. Petrobras, por exemplo, a R$ 27. E ela poderia pagar centavos por isso. Se daqui até 2 meses, que é quando ela vai receber o bônus dela, a Petrobras caísse, ótimo. Ela perdeu alguns centavos que ela gastou no seguro, que ela gastou comprando a opção, mas agora ela vai poder comprar a Petrobras muito mais barato.
E, Fernando, opções. O cara que está iniciando agora, a gente recebe muita pergunta, né? Vou começar com R$1.000. Esse cara, você aconselha ele a já fazer um tipo de operação como opções ou não? Esse cara precisa ter um patrimônio maior para começar a pensar em ter uma opção? Olha, dá para operar opções com R$1, com R$10, com R$50. O problema é qual é o seu objetivo. Então, se você está começando a fazer aportes e o seu investimento hoje está na casa de R$1.000, então você ainda está começando a montar a sua reserva, né? A sua parte da carteira que é reserva de valor e, do outro lado, seus ativos de valor. Então, o ideal é que você não tenha mais do que 30% do seu dinheiro em ativos de valor, que são ativos de risco, ações, fundos imobiliários e tal, e a outra parte tem que estar na reserva. Até você formar um patrimônio um pouquinho maior, você pode ficar só nessa dualidade, um pouquinho de ações e a reserva, a parte conservadora, tesouro pós-fixado, uma coisa conservadora mesmo. Só que existem pessoas que querem pular aulas, querem ir diretamente para o final. Isso que eu ia falar, por quê? Se o cara quiser, com R$100, ele pode, mas não é o ideal. Porque isso que o Roxo está falando, eu acho muito importante. Na pandemia, o que aconteceu? Muita gente quer ganhar dinheiro rápido. Sim. E isso não existe, né, Roxo? A gente sabe que a gente tem que trabalhar e se focar. E o pessoal é muito imediatista. Então, o que acontece em relação às opções? As pessoas compraram muitas opções de ações que estavam sendo faladas ali e aí perderam tudo. E foi, assim, um desastre para algumas pessoas, né? Então, eu acho importante que você fixe e fale sobre isso com uma autoridade, essa questão de ter a reserva de emergência ali. Porque a gente viu muita gente, né, André? Nossa. Que falou assim, vou pôr tudo em opções. Mesmo uma carteira de ações, né? Quem tinha uma carteira de ações muito grande lá na pandemia... Porque, assim, por que eu digo que você não pode ter mais do que 20% ou 30% do seu dinheiro no risco? Porque é a única maneira de você não ter risco de ruína. Porque o mercado pode ir caindo e caindo e o seu portfólio pode ir diminuindo, né? Em algum momento você pode correr esse risco de ruína, principalmente se os seus planos mudarem. Você perdeu um emprego, Exato. Você tem alguém doente na sua família, como aconteceu na pandemia. Então você não pode ter mais que 20% ou 30% do seu dinheiro em bolsa. Aquelas pessoas que estavam all-in na bolsa, 100% na bolsa, elas sofreram demais e as que precisaram de dinheiro tiveram que vender na mínima. Entendeu? Então não funcionou aquela coisa do buy and hold. Qual percentual, Fernando, que você tem na bolsa hoje? Então, como o meu maior patrimônio são os negócios, as minhas empresas, né? Então, assim, da minha liquidez, né? Do dinheiro que eu tenho de liquidez, hoje eu tenho 60% em caixa, 30%, 40% é a minha exposição em bolsa. E por que você tem que ter esse balanceamento? Porque aí, quando a bolsa sobe muito, 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 a parte da bolsa, ela aumenta, ela fica maior do que 40%, 50%, 60%, e aí você vende um pouquinho da bolsa e compra em renda fixa para fazer o seu rebalanceamento. Certo. E na hora que a bolsa cai muito, a participação dela cai demais, e aí você tem caixa, e com esse caixa você pode comprar mais ações no melhor momento, que é quando tá lá embaixo. Você trabalha com rebalanceamento também de carteira? É a estratégia que você segue? Sigo, eu tenho um modelo próprio chamado balanceamento dinâmico. É uma maneira, com uma matemática um pouco mais sofisticada do que a do Benjamin Graham, né? O Benjamin Graham escreve lá no capítulo 9 do Investidor Inteligente sobre o rebalanceamento de portfólio, e a ideia é brilhante, e o que funciona são variações disso, o resto não funciona bem. E o legal é que você se beneficia do zigue-zague do mercado. Tendo um grande caixa, você torce para cair, entendeu? Tendo uma boa carteira de ações, você torce para subir. Então, eu chamo de hedge da alegria. Você tá bem. Quando você tiver consciência disso, tiver uma carteira, estiver funcionando, aí você vai pensar em opções para aumentar o seu risco, para fazer outras coisas, mas tem que começar a entender a essência do mercado, como é que funciona, o que faz a bolsa subir, o que faz a bolsa cair. Essa é a parte inicial mais importante.